Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula 1 sobre Arduino, a gente vai aprender a acender os LEDs externos. Na última aula, na aula 0, a gente fez isso com o LED interno do Arduino, o built-in, mas dessa vez a gente vai trabalhar com LEDs externos, o que requer algumas observações muito importantes. Para esse projeto 1, a gente vai pegar aquele primeiro projeto, vamos repetir o que a gente fez, ou seja, vamos acender e apagar no nosso tempo determinado. A gente vai determinar o tempo. E além disso, não vai ser mais aquele LED interno, vai ser o LED externo, tá certo? A gente vai usar outra porta, ou até pode usar a porta número 13 também, não tem problema. A gente precisa responder duas perguntas. A primeira é, como vamos fazer o LED acender? E a segunda é como calcular o resistor de proteção do LED. Além do mais, a gente precisa entender como é que funciona a diferença de potencial, fazer análise de um circuito, de uma malha, para poder entender como é que a gente vai mandar zeros e uns para as saídas digitais do Arduino para fazer com que acenda ou apague esse LED. Estamos aqui no quadro branco, temos aqui o nosso resistor, que eu vou chamar de R, e temos aqui o nosso LED, que eu vou chamar de L. A gente sabe que o LED nada mais é do que um diodo. É um diodo que quando a corrente passa por ele, ou seja, quando ele está polarizado diretamente, ele vai emitir luz. E então é muito importante que a gente entenda que esse aqui é o terminal positivo do LED e esse é o terminal negativo, porque nós teremos que polarizar esse LED de maneira a ele conduzir para acender ou não conduzir corrente para apagar. Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu vou pegar o polo positivo do meu sistema, ou seja, o maior potencial elétrico, e jogar aqui em cima, e o meu terminal negativo eu vou jogar aqui embaixo. Porque dessa maneira, a corrente que vai ser gerada por essa DDP aqui, ó, vai passar nesse sentido. Essa vai ser a nossa corrente elétrica. Então, por que eu quero que o mais esteja em cima e o menos embaixo? Justamente para eu polarizar o diodo de forma direta e a corrente poder passar. E aí você vai poder acender. Como é que eu posso fazer para apagar o meu LED? É só eu anular essa diferença de potencial que existe entre os terminais. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso definir esse carinha aqui como o final do circuito, nosso GND. E aí, para que não haja corrente passando aqui no LED, é só eu fazer a mesma coisa para esse ponto aqui em cima. Ele vai ter o mesmo potencial do GND lá embaixo. E qual é o potencial do GND? É 0 volt. Então, se eu tenho 0 volt lá em cima e tenho 0 volt aqui embaixo, não há diferença de potencial. Logo, também não há corrente elétrica. Então, o LED vai permanecer apagado. Bom, temos aqui o nosso circuito esquemático e nesse caso aqui, como eu quero dimensionar o resistor para proteger o LED, a gente vai ter a situação onde eu tenho 5 volts aqui em cima, que é para poder ter a corrente elétrica aí, passando pelo resistor e passando pelo LED. E aqui no final do circuito temos o 0 volt. Vamos ter como padrão aqui as tensões dos nossos LEDs como 2 volts e a nossa corrente do LED vai a 20 mA. O resistor que eu quero calcular, R, é a tensão em cima do resistor dividido pela corrente que passa no nosso resistor R. Esse R nada mais vai ser do que qual a tensão em cima do resistor R. Você concorda comigo que é a tensão de 5 volts menos a tensão que vai ficar no LED? Então seria 5 menos 2 volts. E qual seria a corrente elétrica do resistor? Ora, se ele está em série com o LED, então é a mesma corrente, 20 mA. A gente vai achar que a resistência é igual a 150 ohms. Então, professor, mas eu não tenho esse resistor, eu tenho um pouco menor, um pouco maior. Raciocina comigo. Se você aumentar a resistência para um pouco mais, não tem problema, nem para um pouco menos. Mas se você aumentar para um pouco mais, a corrente que vai passar no LED vai ser um pouco menor. Ou seja, o que vai acontecer com ele? Você vai perder um pouco do brilho, mas em compensação você preserva mais o LED, ele ganha uma vida útil a mais. E se você fizer o contrário, colocar um resistor um pouco menor, o que vai acontecer é que a corrente que vai passar pelo LED vai ser um pouco maior do que a corrente ideal para ele. E o que, é que vai acontecer? Ele vai brilhar mais, mas em compensação, a vida útil dele vai diminuir. Observando aqui já o circuito montado, que a gente vai já montar na simulação, podemos observar que a porta digital aqui, ou o pino digital que nós escolhemos,
não interessa agora o número dele, na hora você vai escolher, está conectado com o resistor de 150 ohms que a gente projetou e conectado com o LED. Lembra um detalhe muito importante, a gente vai pegar e vai jogar o maior potencial desse lado e o menor potencial desse lado. Então, quando a corrente passar, ela vai passar nesse sentido. Se é nesse sentido, eu preciso colocar os terminais do meu LED dessa maneira, ó, mais, menos. Se eu inverter o LED aqui para o outro lado, ele não vai funcionar como a gente estava pensando. Tem que ser no sentido correto. Bom, vamos lá para o simulador, para a gente ver como é que vai funcionar. Temos aqui agora tanto o resistor como o LED montados na protoboard. A gente pode definir aqui um valor para esse resistor. A gente calculou 150 ohms, tira aqui do K ohm e coloca só ohm. O LED você pode colocar qualquer cor, eu vou deixar vermelho mesmo. E nós temos o Arduino. E aqui nós vamos no código, em vez de blocos vamos colocar texto, continuar. E aí ele já dá aquele programa que a gente já tinha feito, do LED built-in, que era o 13. Aqui, se vocês perceberem, eu conectei no pino 8. Então, basicamente, eu vou ter que fazer o void setup e o void loop da mesma maneira. Definir o modo do meu pino, só que agora é o meu pino 8, como saída. E no loop, que vai ficar se repetindo indefinidamente, eu vou escrever no pino digital 8, high, ou então 1, para poder levar a porta número 8 para 5 volts. Vou esperar o tempo que eu quiser determinar e vou pegar aqui no digital write 8 e vou desligar o LED. Quando eu jogo o high aqui, eu estou jogando aqueles 5 volts para poder a corrente passar naquele sentido que a gente definiu. E quando eu coloco low, basicamente eu estou igualando os potenciais tanto da porta 8 como do GND. Então não tem corrente elétrica sem diferença de potencial. Aí vou colocar outro delay e vai voltar a mesma coisa. Está faltando uma coisinha aqui para a gente fazer, que é justamente conectar o terminal negativo aqui do LED, que a gente definiu, no GND de alimentação do Arduino. Tem que alimentar aqui e fechar o circuito. A gente alimenta aqui com o pino para dar ou 5 volts ou 0 volts, de acordo com o programa, que o que vai definir se acende ou apaga é o pino 8. Se eu vou jogar 5 volts para ter um nível lógico alto, ou se eu vou jogar 0 para ter um nível lógico igual do GND, certo? Se for igual, não vai ter diferença de potencial. Se for 5 volts, a gente tem a diferença de potencial e a corrente vai passar e acender o LED. Okay? Agora sim, está tudo completo. Vamos só iniciar a simulação. Vocês podem perceber que o LED acende, espera um segundo, apaga, espera um segundo e acende. A gente pode parar a simulação e diminuir aqui, por exemplo, para 500 milissegundos e a gente vai ver que ele vai piscar mais rápido. Ok? E aí você pode definir tempo assim, aceso, tempo apagado que você quiser. Pode deixar mais tempo aceso ou mais tempo apagado. Isso depende do que você quer fazer com ele. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer um projetinho e avançar mais ainda nos nossos estudos, ok?